Fala, gurizada. Hoje eu trouxe uma mescla de notícias interessantes que eu só estava querendo falar para vocês e não consegui juntar em um grande roteiro, então a gente vai falar sobre Windows 11 de novo, vamos falar sobre o videogame da Steam, né, a nova versão dele, vamos falar sobre a Google voltando atrás sobre a decisão de impedir desenvolvedores que não estão cadastrados com a Google possam instalar seus aplicativos no Android e várias coisas no meio ali, vamos fazer alguns comentários, vai ser bem lúdico, vai ser bem rapidinho. Nós somos Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Nós nos vemos no vídeo. Trazendo aqui algumas notícias sortidas para vocês, mas elas estão sempre relacionadas a algum vídeo maior ou algum assunto que a gente já vem falando bastante tempo no canal. Então essa sessão aqui é sobre o Windows 11 e nós temos um vídeo inteiro sobre a transição que a Microsoft quer fazer do Windows 10 para o Windows 11, quais os problemas que tem nisso, né? E nós vamos começar com essa matéria que eu só achei muito engraçada. Eu li na newsletter do Felipe Deschamps isso aqui e daí eu tive que procurar e é bem engraçado que eu descobri uma coisa. Eu não leio sites de Windows, sites de Android e tal. Eu sou mais usuário de Linux, então geralmente se eu ler algum site, notícias do Linux, eu vou ler a Phoronix lá, que sai tipo os updates das versões do Linux, como é que tá a compatibilidade com hardware, esse tipo de coisa assim. Mas eu descobri uma coisa que é muito interessante. Os usuários de Windows, eles odeiam muito o Windows também. E esses sites aqui, onde sai notícia de Windows, é tudo o pessoal com muita raiva da Microsoft. E essa notícia tem a ver com isso, saca só. Chefe do Windows reconhece que o sistema está com problemas. Pavan Davaluri tem enfrentado forte reação de usuários que cobram correções de problemas básicos, ao passo que a empresa continua a integrar recursos de IA. Ele reconheceu falhas de confiabilidade, desempenho e usabilidade. Dave Plummer, ex-desenvolvedor da companhia, defende um Windows mais limpo, sem sugestões de apps, possibilidade de usar conta local e menos notificações, que na verdade são anúncios de produtos da Microsoft. E daí, assim, eu queria procurar o que era, e daí eu trouxe esse artigo do Windows Central, e é aí que eu percebi que os usuários de Windows, eles meio que também odeiam Windows, e faz sentido, quando tu usa muito um negócio, tu vira o maior hater da coisa, né? Só que assim, tipo, o presidente do Windows diz que a plataforma está evoluindo para um sistema operacional de agentes, um sistema operacional agêntico, entre aspas. Eu tô inventando essa palavra, mas acho que em inglês agentic também é um treco meio inventado, né? E daí assim, gets cooked in the replies. Leva uma surra dos comentários, seria uma coisa assim, tá? E daí, entre aspas, ninguém quer essa porcaria. E daí, sei lá, eu fui procurar qual é o tweet dele que foi isso, porque foi um tweet, né? E daí é isso, o Windows tá virando um sistema agêntico, a gente vai poder usar IA e vamos transformar a experiência, não sei o que e tal. Estou no Xcancel de novo, né, mas nós estamos vendo comentários do X. Daí, está evoluindo num produto que faz as pessoas usarem Mac ou Linux, sabe? Ninguém quer isso. A única pessoa que quer isso são vocês, estão vendendo nossos dados, e daí a pessoa aqui disse o que a newsletter do Deschamps tinha sugerido. Olha só, isso aqui é o Windows 7, isso aqui é o ápice do que o Windows já foi, goste você ou não, né? Eu não me importo quem me ouve dizendo isso. E isso aqui foi a época que eu parei de usar o Windows, sinceramente, e não é porque eu sou uma pessoa superior às outras, é só porque eu comecei a trabalhar com programação e Linux é muito melhor e realmente eu adoro o meu sistema do Pinguim aqui. Mas, enfim, foi essa notícia, eu achei que era mais ou menos engraçada. Só que daí eu comecei a ler mais notícias sobre o Windows que estavam juntos, eu dei uma browseada, né, navegada nesse site aí, Windows Central, e daí me chamou muita atenção essa notícia aqui, que é primeiro que aparentemente, quando tu vai atualizar as atualizações de segurança do Windows 10, que elas acabaram, enfim, tinha só mais uma e tem o suporte estendido agora para algumas pessoas na Europa, ou se tu pagar, ou tem um sistema lá específico para IoT do Windows 10 que tu pode ter suporte estendido. Mas enfim, quando tu vai nessas atualizações de segurança, aparentemente a Microsoft mete uma propagandona assim, tipo, o Windows 11. Por que você ainda está no Windows 10? Você é um idiota? Você precisa entrar no Windows 11. Então daí é o que essa matéria está falando aqui, mas enfim, isso é só um complemento àquele vídeo que a gente estava falando sobre a problemática do Windows 11 ser um sistema que as pessoas meio que não querem usar porque está cheio de coisa de IA, ele é um pouco mais pesado, ele exige hardware mais pesado, tem toda uma explicação lá no vídeo, mas enfim, daí se eles têm que botar um anúncio de 2 páginas quando tu está tentando conseguir uma atualização de segurança, tu já nota, né, porque as pessoas meio que não estão querendo ir pro Windows 11, essa é meio que a temática, né, e daí na mesma temática, talvez vocês tenham ouvido falar dessa história, mas quando a gente estava falando sobre o Windows 11, eu tava dizendo, olha,
tem os programinhas que permitem vocês instalarem ele mesmo que o Windows diga que o hardware ele é incompatível. Porque tem umas incompatibilidades de segurança e de necessidade de hardware que na realidade elas são meio mentira, e daí tu podia pegar um programinha que mudava o instalador do Windows 11 e instalar o Windows 11 numa máquina mais velha, e daí, por exemplo, poder ter um sistema atualizado na tua máquina mais velha, e quando eu digo velha, às vezes são máquinas que saíram há 5 anos atrás. Não, esse aqui é o absurdo que tá deixando todo mundo muito puto. Ou logar no Windows 11, né, e poder usar o sistema sem ter uma conta na Microsoft, apenas usando uma conta local de usuário. E tem vários tutoriais na internet sobre isso, tinha várias pessoas falando sobre isso, eu inclusive indiquei alguns no vídeo, indiquei algumas ferramentas, e aparentemente a Microsoft está tentando impedir que isso funcione, né? A Microsoft está tentando tirar esses sites do ar, está tentando fazer com que não funcione mais essas ferramentas, atualizando o Windows 11, modificando, mas daí o que aconteceu é que esse youtuber aqui, Cyber CPU Tech, recebeu aqueles pedidos de retirada dos vídeos do YouTube porque o conteúdo dele era visto como conteúdo perigoso e que poderia causar dano e tal. Então, basicamente, a Google, e o pessoal acha que é automático, por denúncia, pela Microsoft está pedindo, mas enfim, o algoritmo da Google ali, juntamente, né, com o YouTube, da maneira que a plataforma funciona, retirou esses vídeos como os vídeos perigosos, os tutoriais de como instalar o Windows 11, de como instalar ele sem a conta e tal. E é todo um furdunço, né? Daí esse cara fez vários vídeos dizendo, se eu receber muitos desses strikes nos meus tutoriais, eu posso perder o canal, que tem sempre esse problema que se tu recebe muito dessas notificações e tem teus vídeos removidos, o teu canal pode ser suspenso, depois ele pode ser deletado. Então eu trouxe uma matéria sobre isso. Mas enfim, a gente vê que a Microsoft está nessa briga para fazer todo mundo atualizar para o Windows 11, é uma coisa que a gente comentou bastante. E eles dizem que é por causa de segurança, essas novas exigências de hardware é para que você possa ter mais controle sobre quem instala coisas no seu computador, vai deixar tudo melhor, mais criptografado, mais seguro. E o que muitas pessoas estão dizendo mas não é coincidência que esse é o produto de vocês que bota muito mais ferramentas de IA, que tem o Copilot no PC que tira fotos da tua tela para conseguir ter os dados para rodar agentes e rodar IA em cima, assim, é parte da estratégia da Microsoft de mover todas as suas ferramentas para ferramentas de IA para tentar valorizar as suas ações, para tentar se promover como uma empresa que está usando muita IA, e a gente sabe, isso tudo tem a ver com esse furor aí que as empresas têm por mostrar que estão usando IA por causa da febre da IA, e é uma febre mesmo porque é uma doença que a gente está passando. Mas então essa aqui era a notícia, tá? Sobre a Microsoft Windows 11. E daí essa aqui é a notícia boa, né? Que me deixou deveras empolgado. Isso aqui é o meu lado gamer falando, né? Vocês devem ter ouvido falar sobre isso, mas eu vou ler aqui. Valve anuncia console de mesa e outras novidades. O Steam Machine com formato de cubo compacto traz um processador AMD de 6 núcleos, 16 GB de RAM, GPU dedicada baseada na arquitetura RDNA 3 com 8 GB de VRAM e sistema SteamOS, sendo até 6 vezes mais potente do que o Steam Deck. O Steam Frame é um headset de realidade virtual que dispensa o uso de PC, equipado com Snapdragon 8 Gen 3 e o rastreamento por câmeras que funcionam mesmo no escuro. A nova versão do Steam Controller traz 2 analógicos, trackpads e sensores de giroscópios que permitem mover o cursor. Os 3 produtos serão lançados em 2026 em todas as regiões onde a Steam Deck está oficialmente disponível. Os preços ainda não foram divulgados. E daí eu trouxe aqui para vocês verem o vídeo do Leon, ele fez 2, tá? Do Leon e da Nilce, né? Ele fez um sobre a Steam Machine, que é esse cubinho aqui, que eu gosto que as pessoas começaram a chamar de GameCube, né? Que é um portmanteau do GameCube, o console da Nintendo, que era um cubo, com o Gabe, né? Que é a lendária figura que é vista como a cara da Valve, a cara da Steam. E o vídeo dele é bem bom, porque ele explica, enfim, essas coisas do hardware. Eu sempre digo que eu não sou uma pessoa muito ligada em hardware, então daí o Leão, tipo, esse processador aqui, ele é um processador mais antigo, a memória vai poder ser atualizada para quanto, vamos comparar essa GPU com as outras. E eu acho que a análise dele é boa nesse sentido, porque ele basicamente está dizendo, olha, é legal, interessante, a gente tem que ver qual vai ser o preço, porque se for muito caro, o que talvez seja a tendência, porque isso aqui é basicamente um PC nesse formato pequenininho,
vai ficar difícil dele concorrer com os videogames, né? Porque os videogames geralmente eles são feitos para ser um hardware que a empresa ou não ganha nada vendendo ele, ou até às vezes tem um prejuízo, mas porque a empresa está interessada em ganhar em cima vendendo o software, né? E os softwares geralmente, como eles funcionam, está mudando agora com o novo Xbox, eles são exclusivos apenas para aquele hardware, né? Tu só pode jogar os jogos de Play 4, por exemplo, num Play 4, e é por isso que tu compraria o PS4. Mas daí o Leon, então, enfim, fala sobre toda a problemática, que a Valve não é uma empresa tão grande que nessas outras para fazer tanto hardware, para poder vender o hardware barato e tal, e daí dependendo do preço pode ser que não vale a pena. Mas o que me anima bastante sobre isso, e daí também vou recomendar o segundo vídeo que ele fala sobre o óculos de realidade virtual, que eu não tô tão animado com o potencial da realidade virtual quanto talvez ele esteja, mas eu vou falar um pouquinho sobre o hardware e sobre o sistema operacional. Quem não tá ligado, o SteamOS é a Valve pegou e transformou uma distribuição Linux, então eles começam da base de um Linux, né, num sistema que basicamente carrega a Steam e daí roda os jogos naquele modo Big Picture da Steam, que tu vê a tela cheia e, enfim, ele fica aparecendo no videogame, ele fica aparecendo a interface do Xbox, do PlayStation 4, aquele sistema operacional de videogame que mostra os jogos, tu pode comprar jogos na loja, tu pode baixar e usar. Isso foi uma coisa que foi muito interessante para os usuários de Linux, porque a Valve investiu muito num projeto que já é muito bom e que já funcionava bem, que era o projeto Wine, que ele é a camada, né, de tradução da API do Windows. E o que é a API do Windows? É os comandos que os programas chamam para fazer coisas no Windows, como, por exemplo, desenhar uma janela, pegar os comandos do controle, pegar os comandos do mouse. Tem várias funções do Windows que elas não existem no Linux. É por isso que um programa, mesmo que seja para o mesmo tipo de computador, né, o teu computador roda Linux, ele roda Windows. Mas quando tu pega o programa do Windows e tenta rodar ele no Linux, ele não funciona. Por quê? Porque ele espera que ele vai estar no Windows, ele pede assim, Windows, me desenha uma janela, Windows, conecta na internet, Windows, pega os inputs do mouse. O que o Wine faz é traduzir isso para que quando tu diz, o programa diz, né, Windows, me dá os controles do mouse. Ele vai ouvir isso e ele vai dizer, ok, Linux, me dá os controles do mouse que eu vou devolver pro cara fingindo que sou o Windows aqui. Ele é uma camada de tradução, né? Por isso que o nome do Wine é Wine is not an emulator. Mas a Valve pegou e investiu muito pra bombar bastante a camada gráfica, tá? A camada da OpenGL, o que mexe com placa de vídeo e tal. E isso melhorou muito a compatibilidade do Wine com jogos. E na realidade é um projeto em cima do Wine que a Valve chama de Proton, que é um Wine modificado, que é aberto, que tem as contribuições na internet, tá? Então ele é um projeto que a comunidade também mexe e também se beneficia disso. E eles também criaram o ProtonDB, que é parecido, tem também um WineDB, que é onde os usuários podem reportar a compatibilidade dos programas e ver como é que tá o jogo. Esse aqui é o meu computador, com essa placa de vídeo, esse jogo funcionou 100% no Linux, né, no SteamOS. Também, outra coisa que é legal é que não funciona só no SteamOS isso. Tu pode instalar a Steam e o Proton e outras distribuições Linux, então no meu Zorin OS aqui, por exemplo, eu posso instalar jogos por causa desse projeto que eles fizeram e rodar ele super bem, né? Mas então, daí o ProtonDB também tem a comunidade dizendo o jogo roda assim, roda mal, ou se fizer essa modificação ele roda bem. Então, eu fico muito feliz de ver a Valve lançando um hardware que vai permitir a gente jogar em Linux, vai permitir eu ter um Media Center que seja uma coisa mais aberta do que um console da Sony ou da Microsoft, ao que tudo indica, porque vai ser um Linux, eu vou poder modificar várias coisas ali dele. E meio que indiretamente, na real, bem diretamente, também está ajudando a desenvolver a comunidade de software livre e as pessoas que querem usar um sistema operacional Linux para jogo, para entretenimento e tal. Então, eu fiquei bem feliz que eles estão continuando fazendo isso. A análise do Leon é um pouco mais pé no chão de quem consome muito videogame, muito conteúdo de hardware e tal, porque ele fez uma análise sobre o preço, sobre o que isso pode significar e tal. E outra coisa que é interessante é que esse realidade virtual novo que a Valve anunciou, ele é mais levinho e não tão ridículo que nem aquele da Apple. Aquele da Apple era ridículo. Tu viram o personagem mais ridículo de Cyberpunk da década de 90 com um negócio enorme e uma baita bateria que tu tem que carregar e tal. Realmente, assim, é um produto totalmente fora da curva, eu acho, pra Apple, porque geralmente as pessoas usam o produto da Apple e ficam, uou, eu sou cool, eu sou legal e tal. Aquele negócio era absurdo. Então, da Steam é menor, tem um controlezinho diferente. Eles falaram também que eles anunciaram o controle da Steam novo, e o que é interessante também é que aparentemente ele roda também um sisteminha Linux dentro disso. A arquitetura é mais próxima de um celular, então ele não vai
poder rodar o mesmo tipo de software, mas enfim, Linux roda na arquitetura ARM também. E ele tem um sistema, né, de streaming dos jogos que tu pode streamar ele ou do videogame da Steam ou de um PC mais poderoso na tua casa. Então, enfim, eu achei interessante. O que eu acho mais interessante é o fato de que, se for bem aberto e bem hackeável isso, e eu acho que vai ser, a Valve tende a limitar algumas coisas. O próprio Steam é uma limitação de DRM, né, para que tu não possa piratear jogos e tal. Mas se o sistema for aberto o suficiente, vai ser, e tiver um preço bom para comprar essas coisas, pode ser uma boa alternativa para tu ter dispositivos Linux na tua sala, para tu poder instalar coisa, fazer home lab, sabe, poder hackear, modificar. Eu achei bem legal. Tomara que, né, seja mais nesse sentido e não, enfim, a Valve não entre no caminho das outras empresas de tentar fechar isso, de tentar merdificar o produto. Mas também é interessante, eu trago isso logo depois do Windows, porque o Windows está numa pira muito grande de merdificar o produto. Eu acompanho também, por exemplo, o TVPH falando sobre o que está acontecendo com a Xbox, né, que é a parte de joguinhos do Windows, e eles estão numa coisa de que eles querem que o Xbox seja mais parecido com o Windows, né, ele vai virar um console mais genérico, em que tu vai pegar e vai jogar os jogos dentro desse console, ou em qualquer plataforma tua Windows, mas eles vão fazer isso tudo por streaming pela rede e tal, e eu gosto que a Valve tá numa pira de, não, a gente vai investir em Linux, a gente não quer estar dentro do ecossistema dessas outras empresas que estão botando essas coisas de IA, que estão mertificando. Eles, inclusive, fizeram baseado em Linux, porque eles tinham medo que, se ficasse dentro do Windows, a Microsoft talvez dissesse, a Steam, ela precisa usar a loja do Windows para vender as coisas, ou ela precisa pagar uma taxa do Windows. É mais ou menos por isso que eles foram pro Linux, sabe? E eu gosto mais do caminho, olhando como um gamer, do que a Valve está seguindo aqui. E a Microsoft, eu acho que tá em apuros. Daí vocês vejam o canal do TVPH lá, todo dia ele tá xingando a Microsoft e o Xbox, explicando porque tá uma merda, tá? Mas essa aqui era a notícia sobre o GameCube. Tô relativamente animado com isso, não sei se eu vou comprar, pessoal. Eu não sou um grande gamer e eu tô com um PC bom agora e eu vou jogar meus joguinhos aqui. Porém, né, se tiverem um cubo aí da Valve sobrando e quiserem, né, mandar pra mim, botem o cubo no correio e mandem o cubo pra mim, beleza? E essa aqui eu trouxe porque essa chamou muita atenção, pessoal, já que a gente tava falando, né, da Valve. Estudo aponta que 72% dos desenvolvedores acreditam que a Steam detém monopólio no mercado de jogos para PC. E daí, quando eu li isso, eu pensei, pode criar a Steam, ela tem quase um monopólio da distribuição para PC. Eu acho que sim. Só que daí eu quis ir atrás dessa matéria, né? E daí, essa aqui é a manchete meio resumida da newsletter do Felipe Deschamps, mas eu fui direto no artigo, tirei o trecho que é mais relevante e traduzi ele, tá? Ó. O estudo independente conduzido pela Atomic Research entrevistou 306 executivos da indústria do Reino Unido e nos Estados Unidos entre 18 e 22 de maio de 2025. 75% dos entrevistados eram executivos em alto escalão, nível C-suite, sendo que 77% trabalhavam em estúdios com mais de 50 funcionários. O estudo constatou que, para a maioria dos estúdios, a Steam representa mais de 75% da receita. Então, primeiro que quando... Isso é uma coisa que eu já notei lendo muitos sites em inglês de videogame. Às vezes eles chamam developer, né? O desenvolvedor, eles chamam como se fosse a desenvolvedora. E daí eles estão dizendo tal empresa, tipo a Microsoft é a desenvolvedora de tal jogo, entendeu? A desenvolvedora do Xbox, eles falam. Então, na real, o que esse estudo tá dizendo, e a tradução tá um pouco ruim aqui na maneira como veio na matéria do Deschamps, mas ele explica embaixo, tá? É que, basicamente, as empresas de jogos estão falando isso. E isso não muda o fato de que isso pode ser verdade, tá? Eu realmente vejo como problemático que as coisas tendem todas ao monopólio, tá? E eu, que nem eu disse, a Steam é uma empresa... A Valve é uma empresa que eu acho que, perto das coisas ruins que ela poderia fazer, ela faz muito pouco. Eu simpatizo com eles, tá? Então eu sou um pouco enviesado. Mas é verdade o fato de que, assim... A distribuição de jogos por dentro de uma plataforma que tem um launcher e tem uma loja e tal, é uma coisa que meio que tende ao monopólio, porque todo mundo odeia ter que instalar 10 lojas de aplicativo para numa loja tu baixa Fortnite, numa loja tu baixa as coisas da Microsoft, numa loja é a da Steam, numa loja tu baixa os jogos antigos. Se tu conseguisse unificar tudo isso numa experiência só, acaba sendo melhor.
E daí tende que nesses mercados rola uma grande concentração em uma ou duas plataformas. E a uma plataforma que está rolando a concentração é a Steam. E muitas pessoas falam, né? Eu li vários comentários sobre isso e tal. Sim, porra, a Steam funciona bem, é uma boa plataforma, tem muita promoção, as pessoas querem estar lá dentro. Então, embora pareça que eu tô defendendo a Steam aqui, eu meio que tô defendendo a Steam, isso daí acaba podendo ter um risco, né, de que dá pra ver, ok, quer dizer que quando tiver muita gente nessa plataforma, a gente pode, vou usar a palavra de novo, né, vou usar o outro, a bostificação. Ela pode bostificar, pode aumentar as taxas, pode, enfim, piorar vários aspectos para tentar ganhar mais dinheiro em cima disso. É o risco que a gente tem sempre, mas ao mesmo tempo, como tem essa tendência a monopólio, é o que eu falei no vídeo lá que eu falo sobre a merdificação das empresas. Meio que a Steam tem o caminho, sabe? A Steam tem um mapa de como uma plataforma que funciona muito bem poderia ser. E daí, se a gente pegasse e reconstruísse, por exemplo, sem o incentivo do lucro, reconstruísse de uma maneira que funcionasse melhor para os usuários, uma plataforma que tem todas as features que a Steam tem, a gente poderia meio que ter o melhor dos mundos, né? Como a gente fazer isso? Preciso fazer um plano de como fazer a plataforma perfeita de jogos aberta, que funciona melhor. Tipo, eu não tenho plano, mas o que eu tô dizendo é que antes de merdificar, as plataformas geralmente tendem a fazer isso. Começa a concentrar em só uma que funciona muito bem, né? Só que daí, como precisa ganhar cada vez mais dinheiro, precisa ter sempre esse incentivo ao lucro, acaba gerando a problemática. Então, eu concordo com essa pesquisa, embora me parece soar verdadeiro isso. As pessoas entendem que a Steam é um monopólio, mas daí se tu pergunta pra maioria das pessoas, elas dizem, é um monopólio que eu tô gostando, que é bom. E daí, tipo, até agora, tá ligado? Então tem essa problemática aqui, eu gostaria que a gente pensasse sobre isso, mas eu achei interessante essa notícia e queria discutir ela um pouco. E talvez, enfim, quando começar a dar problema, quando a gente tiver alguma problemática no futuro, porque tem muitas coisas só sendo distribuídas por lá. E também, eu tô me estendendo muito aqui, mas botando um parênteses, tem casos, né, que alguns desenvolvedores foram removidos, ou tem o caso das taxas da Steam. Eu já vi desenvolvedores reclamando. A Steam tem sido uma plataforma, eu acho, né, me parece muito boa para os consumidores, mas tem sempre esse outro lado que seria bom a gente pensar. Mas enfim, eu vou passar para frente. A última que eu trago é bem rapidinha, tá? Mas então vocês podem lembrar que eu fiz um vídeo que era o fim do sideloading no Android, que era, em resumo, o Android não ia mais permitir que aplicativos aleatórios que foram criados por pessoas que não estavam registradas com uma conta do Google e no Google Developer Console lá, que era basicamente tu tinha que registrar teus dados, pudessem ser instalados em qualquer celular Android. Então, basicamente, eles iam bloquear bastante a segurança, entre aspas, do Android. Só que o que muita gente reclamou, como, por exemplo, o pessoal do F-Droid, e eu trouxe aqui 2 vezes no canal, é que, assim, gente, a gente é uma loja open source que se preocupa com a segurança, que tem várias coisas de auditoria e tal. Só que a gente é uma loja que permite as pessoas instalarem aplicativos de desenvolvedores que não são registrados com o Google. É uma loja de aplicativos abertos, tá ligado? Vocês vão cagar isso. E é muito estranho que vocês, em nome da segurança, né, estejam fechando o sistema para desenvolvedores externos. E muita gente reclamou disso, fizemos um vídeo aqui no canal, pressionamos, e aparentemente o Google tá voltando um pouco atrás sobre isso, né? Então, eu trouxe essa matéria do The Champs aqui, que diz assim, Google recua e vai flexibilizar verificação obrigatória de desenvolvedores Android para instalação de aplicativos fora da Play Store. A medida prevista para 2026 havia gerado críticas de defensores de software livre como o F-Droid. A empresa agora trabalha em um processo que permitirá a usuários experientes instalar apps não verificados com alertas claros, entre aspas, e proteção contra golpes, além de disponibilizar contas específicas para programadores, estudantes e amadores que poderão disponibilizar aplicativos via sideload em um número limitado de dispositivos. Eu trouxe aqui exatamente o que está no post do blog do Google, mas é basicamente o que o The Champs falou ali. E eu trouxe o Android Authority, que é um site tipo aquele Windows Central, site de usuários Android, né? E eu trouxe o próprio blog do Google para vocês lerem. Mas assim, a princípio eles não explicaram como é que eles vão fazer, tá? Mas eles disseram, não tem problema, pessoal. Vai ter uma maneira de desenvolvedores fazerem sideload ainda. Talvez seja questão de estar num lugar um pouquinho mais escondido ainda, o modo desenvolvedor, tu tem que achar lá e apertar. E agora tu pode instalar qualquer tipo de aplicativo no teu celular. Enfim, uma pequena vitória, né? Ia ser muito ruim, sinceramente, se, por exemplo, o F-Droid, que é um aplicativo que eu uso muito no meu Android para instalar softwares abertos, né?
que eu considero que são bastante seguros, não funcionasse mais ou tivesse que fazer root do celular, tivesse que fazer um negócio muito mais difícil. E, de novo, chamar a atenção que o Google fala muito, isso é pela segurança, é porque tu poderia estar instalando qualquer coisa. A Play Store tá cheia de aplicativo malicioso e coisa estranha, né? Duvidosas. Aplicativo de bet, aplicativo que parece que faz tudo menos o que tu queria, rouba teus dados, esse tipo de coisa. Nós já falamos algumas vezes no canal. Tá chegando o final do ano, eu vou ter um tempo para fazer o vídeo mostrando as propagandas bizonhas e os aplicativos bizonhos que tu acha na Play Store, tá? Então, só lembrar isso, que se o Google quer se preocupar especificamente com a segurança, talvez fosse melhor dar uma olhada na segurança das coisas que estão dentro da loja e no modelo de negócio predatório de propaganda que esses aplicativos usam. Só que o Google ganha muito dinheiro com esse modelo de aplicativos predatórios e propaganda, e acho que é por isso que ele não tá tão interessado em dar uma olhada nisso. Então, é isso basicamente, pessoal. Esse foi um compiladinho de notícias sobre a Valve, sobre o Windows, sobre o Android. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.